aquilo que era para eles fazerem, acabaram se dando mal, viu? Acabaram se dando mal. Agora sim, se coloque em pé, vamos ler a palavra, depois você vai se assentar. Abra a sua Bíblia juntamente comigo, Salmos de número 12, para a nossa reflexão. Para a nossa reflexão nesta noite. Salmos de número 12, apenas um versículo, o verso de número 5, diz assim a palavra do nosso Deus. Pela opressão dos pobres, pelo gemido dos necessitados, me levantarei agora, diz o Senhor. Porei a salvo aquele para quem eles assopram. Vou ler na minha tradução que eu tenho aqui. Por causa da opressão do necessitado e do gemido do pobre, agora me levantarei, diz o Senhor, eu lhes darei a segurança que tanto anseiam. E todos digam amém. Podei-vos assentar, queridos e amados irmãos. Este salmo que nós acabamos de ler é um salmo da coleção do rei Davi. Davi, ele escreve este salmo quando ele estava sendo, muito provavelmente, sendo perseguido de uma forma assuntosa pelo rei Saul. Saul, em razão do ciúme, em razão da inveja, em razão da soberba, em razão do orgulho, em razão da vaidade, ele não aceita algumas coisas vindas da parte de Deus no seu reino, no seu reinado. E uma dessas situações que Saul não aceita era que Davi estava se destacando muito mais do que ele. Ora, perguntaria para a igreja nesta noite, por que será que Davi estava se destacando mais do que Saul no contexto da história bíblica dos tempos de Saul e do rei Davi? Por que Davi estava se destacando? É muito simples. Não precisa ser um bacharel em teologia para ter essa resposta. É porque o Espírito de Deus que estava sobre a vida de Davi estava dando condições, estava fazendo com que ele sobressaísse em todas as suas empreitadas, em todas as suas lutas, em todas as suas batalhas. O Espírito de Deus, quando Davi foi ungido, o Espírito de Deus se apodera de Davi, e é esse Espírito Santo que estava fazendo com que Davi se destacasse. E por causa do destaque de Davi, Saul então, ele enciumado, ele passa a perseguir aquele que na mente de Saul era um perigo para o seu reino. Só que Saul tinha visão humana, estava lidando com a visão humana diferentemente do Davi, ou do pequeno Davi, ou do moço Davi. Então, quando Davi escreve esses salmos, alguns estudiosos dizem que muito provavelmente em uma das cavernas aonde ele se escondia de Saul, ele vai e ele escreve, e Davi está perplexo. Por que Davi fica perplexo? Os Salmos de número 12, versículo de número 1, diz por que é que Davi estava perplexo quando ele escreve. Davi diz que as pessoas próximas, as pessoas amigas, as pessoas pelas quais ou pela qual ele poderia contar, estava se distanciando dele. E não só distanciando, mas também traindo Davi. Traindo a confiança daquele que viria no futuro a ser o grande rei de Israel. E Davi, ele perplexo com tudo isso, ele, num determinado momento de aflição, de angústia,
Por que os meus amigos estão me traindo? Por que os meus amigos estão me desamparando? Por que os meus amigos estão me perseguindo desta forma? Por que aqueles que comiam a minha mesa estão se levantando contra mim? Davi, ele perplexo com tudo isso, ele então, num momento de lucidez espiritual, Davi então, ele passa a pedir socorro a Deus, e ele diz para Deus: não há mais pessoas piedosas, não há mais pessoas confiáveis, com quem que eu posso ou poderei contar da agora para frente? É esse contexto todo que nós encontramos aqui no Salmo de número 12. Só que eu e você nesta noite, nesta rápida reflexão, eu e você, nós precisamos entender como Davi, ele entendeu e ele deixa explícito isto para nós. Nós precisamos entender que, como pessoas nascidas de novo, quantos nascidos de novo eu tenho aqui? Aleluia! Então nós precisamos entender que, como pessoas nascidas de novo, nós sofremos os percalços de uma sociedade corrupta, de uma sociedade onde o bandidismo, a falsidade, a hipocrisia reina de forma absoluta. Não precisamos nos delongar, basta ver o que está acontecendo em Brasília, no Congresso Nacional, por causa da eleição em uma Câmara de Deputados, por causa de uma eleição lá na Câmara dos Senados, lá no Senado Federal. A grande barganha, a mesa da barganha está posta. Quem oferecer mais sai lucrando. Não é mais o bem comum, não é mais o bem da nação, não é mais o bem do povo brasileiro, não é mais o bem do pai de família, mãe de família, que está gemendo para colocar o pão nosso de cada dia na mesa para os seus filhos. Agora é a mesa da barganha, hipocrisia, falsidade. Não precisamos ir longe, se pegarmos a nossa própria cidade. Eu fiz o teste. Você vai num restaurante, você pode ir no aparador, você pode se servir no sistema americano. No entanto, alguns segmentos da sociedade não pode trabalhar, não pode ter esse tipo de serviço. Hipocrisia. Hipocrisia. O que vale para a Edneuza não vale para a Graciomar. O que vale para a Nilza não vale para a Valquíria. Seria nesses termos, com perdão de usar aqui o nome das amadas irmãs. Então, como pessoas nascidas de novo, nós precisamos entender que nós estamos à mercê, e nós estamos, aliás, à mercê não, misericórdia, o sangue de Cristo está sobre nós. Como pessoas nascidas de novo, nós sofremos esses percalços todos que nós estamos tratando nessa noite. A opressão está a todo instante diante de nós. Se nós vacilarmos por um momento, a opressão invade a nossa vida, nos leva para o quarto, para o leito, faz com que tranquemos a porta e fiquemos ali, como se estivéssemos num retiro espiritual. O inimigo das nossas almas, ele está lutando incansavelmente. Sabe por quê? Porque o ponteiro da justiça de Deus está na última volta. Daqui a pouquinho, ainda um pouquinho de tempo, aquilo que há de vir virá. Ele não vai tardar, e o diabo sabe disso, que resta pouco tempo para ele na face da terra. Por isso ele está trabalhando incansavelmente para tentar a minha vida, tentar a sua vida, tentar me destruir, tentar te destruir, tentar roubar a nossa fé. O inimigo das nossas almas, ele está aí tentando nos derrotar, nos destruir, abafar a nossa voz. Mas, digam mas, na excelência dos cuidados de Deus, nós podemos descansar. Na excelência dos cuidados de Deus, eu posso dormir em paz. Na excelência dos cuidados de Deus, eu me levantarei, eu arvorarei, como eu disse domingo, pendões de vitória, e eu direi: Satanás, diabo, aqui não, aqui há um homem de Deus, uma igreja de Deus, um povo de Deus, um povo que serve, um povo que adora, um povo que clama diante do altar ao Deus vivo, ao Deus todo-poderoso. Aleluia.
Sobre esta introdução, no tema Coragem para lutar e vencer, nós falaremos nesta noite. O rei Davi, quando ele clama a Deus pedindo por socorro, o rei Davi, ele entende que a única segurança que ele poderia encontrar, a única segurança que ele poderia achar, que ele poderia ter, a única certeza de segurança, de estar seguro, seria estando nas mãos de Deus. Diversas vezes, ou se não me falha a memória, por 2 vezes Davi disse: caia eu na mão de Deus e não na mão dos homens. Então Davi, presbítero Sérgio, ele tem a certeza absoluta de que nas mãos de Deus ele encontraria o favor, ele encontraria a benesse, ele encontraria o refúgio, ele encontraria a segurança. E Davi passou a entender que por mais difícil que fosse as batalhas que ele iria empreender, oh aleluia, descansando na potente, sobre a potente e poderosa mão de Deus, por mais difícil que fosse a batalha, ele sairia vitorioso, aleluia, porque ele sabia em quem ele estava crendo, em quem ele estava confiando, aleluia. Então nesta noite, coragem para lutar e vencer. Primeiro, em tudo há um propósito da parte de Deus. Nós já ouvimos isso aqui N vezes. Em tudo há um propósito da parte de Deus. Mas quem sabe nesta noite chuvosa, você que está aqui ou você que nos acompanha pelas redes sociais poderia estar dizendo: que propósito é este? Se nada dá certo na minha vida, é só luta em cima de luta, é batalha em cima de batalha, o filho não muda, a filha não muda, o marido não muda, a esposa não muda, a situação não muda, as coisas não mudam. Oh, como que pode, que propósito é esse? Tudo isso parece que nunca vai ter fim. Mas eu digo a você, mesmo assim eu digo a você, que em tudo isso Deus tem um propósito definido. Deus sabe o que está fazendo. Diga: Deus sabe o que está fazendo. Diga bem grande: Deus sabe o que está fazendo. Diga: Ele tem um propósito na minha vida. Diga bem grande: Ele tem algo a me revelar nesta noite, aleluia. Ele tem. Em tudo Deus tem um propósito. Que propósito será que Deus tinha quando levou meu filho a ter Covid e 12 dias entubado à beira da morte dentro de uma UTI? Para que ele pudesse se voltar para Deus, ser mais crente, honrar mais a Deus, servir mais a Deus, ficar mais fiel com o Senhor. Então em tudo Deus tem um propósito. E eu sei que Deus tem um propósito no que Ele está fazendo na minha vida e na sua vida também. Quer ver se em tudo Deus não tem um propósito? Olha comigo aqui Gênesis capítulo 12, verso de número 1. Olha lá, olha. Isso aqui é uma história mais batida do que paçoca de amendoim, né? Olha, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Olha que loucura. Pare por um momento, imagina comigo, olha que loucura. Eu pergunto para você, qual o propósito de Deus nesse texto que eu li aqui? Quem quer deixar o convívio familiar? Quem quer deixar a estabilidade familiar? Quem quer deixar a segurança familiar? A estabilidade, a segurança adquirida. Quem quer deixar? Parece loucura quando nós vemos, ora, o Senhor, né, Yahvé, Senhor, quando você encontrar aqui na Bíblia Sagrada, Senhor, tudo em letra maiúscula, é o tetragrama
Yahvé, ou seja, ora, Jeová, Yahvé, disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar. Você não conhece, você não sabe o que vai encontrar lá. Você não sabe o que existe lá. Você não sabe o que está do outro lado da porta. Você não sabe o que está do outro lado. Mas eu vou te mostrar. Que propósito será que Deus tinha em tudo isso? Só que Deus tinha um propósito. Quando Deus entra em ação na vida de uma pessoa, Deus nunca permite algo nas nossas vidas. Você pode agendar comigo, eu não quero fazer isso, mas você pode agendar comigo. Você pode vir no gabinete pastoral e você pode dizer: pastor, eu não acredito nisso, eu não aceito nisso, nessa situação que eu estou passando. Deus não tem um propósito nisso, e eu vou te mostrar dentro da Bíblia que tem, meu irmão, minha irmã. Ou se eu sou de Deus, se eu sirvo a Deus, se eu estou na presença do Eterno, se eu estou na presença do Todo-Poderoso, quer na alegria, quer na tristeza, quer no choro, quer no riso, quer no pranto, quer na enfermidade, quer na abundância, Deus, Ele sempre teve e sempre terá um propósito definido na vida dos teus filhos. Nada acontece por um acaso, nada acontece debalde na presença do nosso Deus, não, aleluia. Deus tinha um propósito quando disse para Abraão, quando Deus falou isso, Deus olhou e Deus viu que em meio à idolatria onde Abraão vivia, porque onde Abraão vivia, ou lá em Ur dos Caldeus, era terra de idolatria, era como se fosse Aparecida do Norte aqui no Brasil, onde tinha fábrica de ídolos, onde se fabricava ídolos, inclusive os parentes de Abraão eram fabricantes de imagens, fabricantes de ídolos. E Deus olha, vê Abraão, uma pessoa diferenciada, um homem diferenciado, como Ele está olhando para esta igreja nesta noite. Ele está vendo você, irmã, Ele está vendo você, meu irmão, que saiu debaixo de chuva, subiu à casa de Deus. Ele vai entrar com a divina providência dele sobre a sua, minha, nossa vida, nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Deus olha, Deus vê Abraão, uma pessoa diferente, e Deus então, Ele coloca um propósito no coração, Ele coloca um propósito diante de Abraão. Que propósito é esse? Verso de número 2. Olha o propósito aqui. Sai da casa da tua terra, da tua parentela. Sai da casa do teu pai. Pede para erguer para cima para mim, para não vir aqui. Da casa do teu pai, vai para uma terra que eu vou te mostrar. Quando Deus disse isso, olha o propósito de Deus aqui. E far-te-ei o quê? E far-te-ei, aqui está falando para Abraão, e far-te-ei uma grande nação. O que Deus está dizendo aqui? Abraão, sai daí, vai para um lugar que eu vou te mostrar. Eu vou pegar você, Abraão, pegar você, e a partir de você, eu vou transformá-lo, eu vou elevá-lo, eu vou fazê-lo, conforme está ali, far-te-ei. Um grande povo sairá da sua vida, das suas entranhas. Parece loucura. Parece loucura quando Deus promete um filho para uma mulher estéril. Parece loucura que Deus vai reverter a situação de um filho que está afundado nas drogas. Parece loucura que a situação caótica na qual a pessoa está inserida vá mudar. Parece loucura quando Deus diz que vai abrir a porta, sendo que não há possibilidade alguma dessa porta ser aberta. Parece loucura, mas aquilo que é loucura para os homens é poder nas mãos de Deus, aleluia. Se Deus, aleluia, está sentado no alto e sublime trono, como eu acredito que Ele está, Isaías disse isso, Ele está ali velando pela palavra dEle, para a palavra dEle se cumprir na minha e na sua vida. Se Deus disse, se Deus falou, Ele vai cumprir, aleluia. Ele vai cumprir, se Ele falou, Ele vai cumprir. Então não entenda como loucura.
Não entenda como loucura. Eu vou fazer de você uma grande nação. Não só isso. Eu vou te abençoar, Abraão. Eu vou engrandecer o teu nome. Você vai ser uma bênção. Você vai ser grande. Todos vão olhar para você, Abraão, e vão ver que eu tirei você lá da Mesopotâmia, lá do meio da idolatria, lá do meio dos ídolos, lá do meio daquilo que tem boca e não fala, olhos e não vê, pés e não anda, mãos e não apalpam. Oh, Abraão, eu vou transformar você num grande homem na minha presença. Meu irmão, minha irmã, nunca duvide do poder miraculoso do soberano Deus, aleluia. Nunca duvide. Eu vou fazer de você uma grande nação. Pastor, mas isso é Antigo Testamento. O Antigo Testamento eu não leio, pastor, eu não gosto. É muito difícil, tem um monte de coisa ali que eu não entendo. Bom, você não leu o Antigo Testamento, tem aquele que não leu o Antigo Testamento e também não lê nem o Novo Testamento. Aliás, tem aquele que não lê Bíblia, nem um dia. Nem um dia. Nem um dia. Tudo bem, então vamos para o Novo Testamento. Olha o que está escrito em Mateus 19, 29. Olha lá. Vamos lá? Olha lá. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. O empecilho para servir Jesus é o meu pai. O seu pai não é empecilho. O empecilho para servir Jesus é a mulher, não é ela. O empecilho para servir Jesus são os meus filhos, também não são seus filhos. O empecilho somos nós mesmos, que não queremos. Estou aí no acabamento final. 4 passos para a apostasia. 4, apostasia, apostatar-se da fé, não é para o incrédulo lá fora, é para aquele que já experimentou. Hebreus trata disso, Timóteo trata disso, o escritor aos Hebreus trata disso, Paulo trata disso quando escreve para Timóteo. Então, tem pessoas que são ávidas em buscar a desculpa. A desculpa é a esposa, a desculpa é o marido, a desculpa é o filho, a desculpa é o trabalho, a desculpa é só desculpa. Não. A desculpa é a própria pessoa que não quer, porque quando eu quero, não tem jeito. Mas você não deixou a sua casa debaixo de chuva e não veio aqui? Você fez porque você quis. Você quis. Mas é Bíblia, está aqui. Todo aquele, quem está falando isso aqui não é o homem, quem está falando aqui é Jesus. Mas também entenda que ele não está dizendo para você, abandona teu esposo, abandona a tua esposa, deixa os teus filhos, também não é nesse contexto. Quem lê, entenda, peça para o Espírito Santo jogar luz sobre as Escrituras. A Bíblia é muito clara. Então, seguindo com você aqui, estamos aqui ainda, sim ou não? Tem gente aqui ainda? Glória a Deus. Então aplauda ao Senhor mais uma vez nesta noite. Coragem para lutar e vencer. Veja bem. Deus disse, Abraão, sai aí. Ele saiu, tá? Deus formou uma grande nação, formou um grande povo. Mas as lutas vêm. Eu não quero, mas elas chegam. Eu gostaria que a minha esposa estivesse aqui, ela não está bem de saúde. Terça-feira também não veio na reunião de oração. Está lá, deitadinha, ouvindo a mensagem online. Luta vem, problema vem, dificuldade vem. Vou fazer o quê? Estou aqui nesse mundão velho sem porteira. Mas vamos enfrentar. Se precisar subir lá em cima e ficar gritando, vamos subir, vamos gritar, uai. Não tem jeito. Não é fácil. Então, segundo lugar. Por mais difícil que esteja a situação, não desista. Busque e peça ajuda. Olha aqui para mim. Nós temos 3 psicólogas aqui nesta igreja. Psicólogas que estão
inseridas no projeto Gileade, a qual eu oro todos os dias por esse projeto. Preços de tarifa social de R$ 35 a R$ 50 por sessão. Sabe quem está vindo? Pessoas de fora da igreja. Porque aqueles da igreja que precisam, não vêm. Não, mas ela vai contar os meus problemas para os outros. Não, mas, ei, todos têm ética. Todos têm ética. E se eu ficar sabendo que vazou alguma coisa, pode ter certeza que eu serei o primeiro a chegar no profissional e dizer: muito obrigado, serviu até aqui. Daqui para frente, pode deixar. Você consegue entender a dor no coração de um pastor que sabe, os atendimentos me dizem isso, que a pessoa precisa de um acompanhamento psicológico, mas não quer. Ah, pastor, mas eu não tenho dinheiro. Tem problema. Procura o presbítero Vanderlei, conversa com ele, nós damos um jeito. Há um fundo para isso. Nós damos um jeito. Mas não quer. Prefere continuar sofrendo, de repente, 1, 2, 3, 4 sessões. A pessoa consegue já ter um norte diferenciado na sua vida, mas não quer. Por quê? Porque ela não busca e ela não está querendo ajuda. Ela está querendo uma fórmula mágica. Pastor Vinícius, bota a mão aqui na minha cabeça. Missionária, bota a mão aqui na minha cabeça. Vá, faz um repleplé. O que é que Deus falou? Deus falou para você tomar vergonha na cara. Perdão, não se pede perdão. Pragmática pastoral ensina isso. Mas é a verdade. Eu conto nos dedos das mãos as pessoas da igreja que procuram as nossas psicólogas. Quantas vezes eu vim arrastado, eu vim doente para o atendimento. 1 hora, 1h30 com o indivíduo, com a pessoa na sua frente. Quando termina, meu irmão, minha irmã, por favor, nós temos psicólogo. Não, pastor. Psicólogo não. Psicólogo. Então, pelo menos o Veredas. Vai com a Graciomar. Eu não creio em Veredas. Caramba. Vai crer no escambau de grilo, então, por favor. Me dá sossego. Aí na semana seguinte, tá lá. Pastor, quer atendimento de novo? Não vou atender. Não vou. Eu não vou atender. Desculpa, não vou. Quem não quer ajuda, eu não tenho fórmula mágica. Se você tem, por favor, me oriente, porque eu não tenho fórmula mágica. Eu não tenho. Segundo, por mais difícil que esteja a situação, não desista, busque e peça ajuda. Eu vejo alguns irmãos da igreja vindo, eu vejo pelas câmeras, eu vejo alguns irmãos da igreja vindo no atendimento psicológico, eu fico feliz. Dá um alívio, né, da carga pastoral. Isso é bênção, isso é bom. Só que nós temos 3. Daria para fazer um grande atendimento psicológico na igreja. Todo mundo ser melhor do que já está. Mas não. Por quê? Não sei. Segundo, por mais difícil que esteja a situação, não desista. Busque e peça ajuda. Quando Deus cria Abraão, Ele criou com o propósito de fazê-lo uma grande nação, um grande povo. E eu vou correr um pouquinho, porque já são 9 horas. E ele consegue, e Deus leva a cabo o seu plano e faz de um homem uma multidão de pessoas. Só que estas pessoas agora não estão mais em Canaã. Essas pessoas agora estão escravizadas no Egito, sofrendo, padecendo. Mas o Deus que fez a promessa disse que abençoaria ele, né, engrandeceria o nome dele, estaria com ele. A bênção estava sobre Abraão.
A bênção que estava sobre Abraão passou, não é transferência de unção, como a gente viu aí alguns anos atrás, né? E viu no que deu. Não existe esse negócio, bota a mão aqui na cabeça e vou transferir a minha unção para você. Isso não existe, não é Bíblia. Isso não tem. Mas a bênção que estava sobre Abraão, agora está sobre Isaque, agora está sobre Jacó. E assim sucessivamente. Muito bem. Agora esse povo que se tornou grande, está onde? Está sendo escravizado lá no Egito. E esse povo que está sendo escravizado no Egito, esse povo, da mesma forma que Davi clamou por socorro, esse povo também abriu a sua boca e começou a clamar ao Deus do céu. Para quê? Pedindo ajuda, pedindo socorro. Socorre, nos socorra. Estamos em sufoco, estamos em aperto, estamos em dificuldades. Olha o que diz lá em Êxodo, capítulo 2, verso 24 e 25. E ouviu Deus o seu gemido. O que Deus ouviu? Ouviu o... E Deus lembrou-se da sua aliança com quem? Com Abraão, com Isaque e com Jacó. Olha o verso 25. E viu Deus os filhos de Israel que fora criado a partir de Abraão, e viu Deus os filhos de Israel, e atentou Deus para o quê? Para a sua condição. Ei, eu estou vendo a condição pela qual, ou pelas quais vocês estão passando. Eu estou vendo. Deus, ele se lembra da aliança, e ele atenta para aquilo que o povo estava sofrendo. Aí tem gente que não... Ela tem a oportunidade. Me perdoa, mais uma vez, não se pede perdão de púlpito, mas de eu bater nessa tecla. Ela tem a oportunidade de, na terça-feira, ela subir à igreja, subir à casa de Deus, dobrar os joelhinhos dela, e durante 20 minutos, 30 minutos, que não mata ninguém, não vai arrancar um pedaço de ninguém, colocar a boca no pó, clamar ao Deus do céu, o Deus do céu vai ouvir e vai trazer respostas tremendas para a vida dela. Mas não faz. Não faz. Deus olha para o seu povo, Deus vê aquele povo sofrido, aquele povo que estava ali gemendo, conforme está escrito. E Deus, que é um Deus de misericórdia, Ele atenta para o sofrimento daquelas pessoas. E o que Deus faz? Olha o que Deus faz, Êxodo, capítulo de número 3, verso 9 e 10. Olha o que Deus faz. Quando nós clamamos, quando nós suplicamos, quando nós entramos na presença de Deus, quando nós elevamos o nosso pensamento ao trono da graça, quando nós colocamos a nossa boca no pó, olha o que Deus faz, aleluia. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim. E também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Verso de número 10, olha lá. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Aleluia. Deus é o Deus que tem ouvidos e ouve. Deus, o Deus que você veio buscar aqui nesta noite, é o Deus que tem olhos e Ele está vendo, a luta, a aflição, a angústia que nós porventura estejamos passando. Deus tem ouvido, e Ele tem ouvido o clamor que se tem levantado na presença dEle. Aleluia. E Ele está dizendo que a opressão, as lutas, o sofrimento não pode abafar a sua voz de clamar ao Deus Todo-Poderoso. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você ainda não sabe. Quer ver Deus entrar com a divina providência dEle na sua vida, na sua casa, na sua família, nos seus negócios, no seu trabalho, na sua vida sentimental?
clama a Deus na presença dEle, aleluia. Clama a Deus, abre a tua boca, fala com Ele, aleluia. No oculto do seu quarto, ali no seu trabalho, no seu afazer diário, clama ao Senhor, aleluia. Tem um dedinho de prosa com Ele, fala com Ele e depois você me conta o resultado. Você vai dizer: pastor, eu quis terceirizar a minha bênção, eu quis terceirizar a minha vitória. Quanto tempo eu levei para entender que eu posso e você pode, porque Deus te diz nesta noite que você pode todas as coisas, aleluia, naquele que te fortalece. Bendito é o nome do Senhor. E ainda que estejamos no último suspiro, Deus, Ele pode bradar dos altos céus e nos dar a bênção. Ainda que estejamos no último suspiro. Para concluir com você, olha o que está registrado em 1º livro dos Reis, capítulo 17, verso de número 12. Ainda que estejamos no último suspiro, porém ela disse, a mulher diz a Elias: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vê aqui, apanhei 2 gravetos ou 2 cavacos e vou prepará-lo. Preparar o quê? Um bolo pequeno para mim e para meu filho, para que comamos e morramos. Último suspiro. Não há mais saída, não há mais alternativa, não há mais o que fazer. Eu vou fazer esse pão pequeno, eu vou comer com o meu filho. E depois, só a morte é o nosso destino. Não há mais saída, não há mais solução, não há mais jeito, não há mais meio, não tem mais o que fazer. Só que essa mulher, ela se esqueceu que ela bateu de frente com um homem de Deus. Essa mulher se esqueceu que ela bateu de frente com uma mulher de Deus, com um ungido de Deus, uma ungida do Senhor. Homem de Deus, mulher de Deus, sempre tem uma palavra. Você está bem? Você não está. Você está pedindo cama, você está pedindo tarja preta, você está pedindo quarto, você está pedindo cama, você está pedindo que o mundo acabasse ontem para fazer um dia hoje. Você está com Jesus, mas você abre a boca e diz: está tudo bem, está tudo certo, Deus é mais na minha vida. Como a minha irmã me ligou hoje: está tudo bem aí, Té? Meu apelido é Té, né? Para os íntimos, está tudo bem aí, Té? Está tudo ótimo, tudo maravilhoso, tudo tranquilinho, tudo certo, não está acontecendo nada, está tudo bem. É assim. Aquela mulher se esqueceu que ela bateu de frente com o homem de Deus, ela deu de cara com o homem de Deus. Homem de Deus, ele não responde, né, de forma errada, de forma diferente. Mulher de Deus não responde de forma errada, de forma diferente. Olha a palavra que essa mulher recebe do homem de Deus. Olha só, 1 Reis 17, 13. Olha lá. E Elias lhe disse, verbalizou, né? Não temas, tenha medo não. Diga, não vou temer. Diga, não tenho medo do que me possa fazer o homem. Não tenho medo, não temerei o inimigo da minha alma. Por quê? Levanta sua mão direita para o céu e diga: com eles está o braço da carne, mas comigo está o braço do Senhor. Não temerei o inimigo da minha alma, porque o meu Deus é quem está à minha frente, me dando proteção. Aleluia, Ele é quem nos dá proteção. Glorifica aplaudindo Ele mais uma vez nesta noite. Aleluia, aleluia. E Elias lhe diz: não temas, vai, faze conforme a tua palavra. Faz o bolo, não é para deixar de fazer o bolo, só que tem um detalhe. Lembra a pregação do pastor Robson num domingo de manhã? Porém, lembra do porém? Quem estava aqui no domingo de manhã, quando o pastor Robson pregou?
porém, né? Faze conforme a tua palavra. Porém, só que tinha um porém na vida desta mulher, né? Porém, faze dele primeiro para mim um bolo pequeno. Faz para mim primeiro, viu? Se eu tivesse tempo aqui, tempo para entrar, discorrer um pouquinho mais, já são 9 e tanto. As primícias têm que ser do Senhor. As primícias têm que ser para Deus. Alguns intérpretes dizem aqui, é o pastor, é isso. Pode até ser, mas no meu pequeno entendimento, fraco entendimento, é as primícias. É Deus em primeiro lugar. Tudo tem que ser em primeiro lugar. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Faz primeiro para Deus. É para Deus, tá? Faze dele primeiro para mim um bolo pequeno. Estou morrendo de fome, mas faz um bolinho pequeno para mim. E traz-o aqui. Depois farás para ti e para teu filho. Faz para mim primeiro para Deus. Busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e aquilo que você veio buscar na casa do Pai acontecerá na sua vida. Mas primeiro é adorar o Senhor na beleza da sua santidade. Faz isso. Aí, para encerrar com você, encerrar mesmo, né? Olha o que está registrado em 1 Reis 17, verso 15 e o 16. Olha lá. E ela foi e fez conforme a palavra de Elias. Diga, a palavra do homem e da mulher de Deus tem poder. Então o seu filho não é traste, não é empecilho, não é droga, viu? Seu marido é bênção, sua esposa é bênção, seus filhos são bênçãos, sua igreja é bênção, você é bênção, os irmãos são bênção, tudo é bênção. E assim comeu ela e ele quem? Elias. E assim comeu ela e ele e a sua casa, nem Charles Finney, nenhum livro de teologia sistemática consegue dizer quantas pessoas haviam nesta casa. Não consegue. Se alguém souber, me fala depois que nas próximas pregações eu vou usar. Mas não consegue dizer. Só diz que comeu ela e ele, Elias, e a sua casa muitos dias. Por quê? Pergunto para você, por quê? Por quê? Por quê? Estou perguntando. Por quê? A resposta está no verso 16. Vai lá. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou. Vamos lá no 3, 1, 2 e... Conforme a palavra de Deus, a farinha não acabou e o azeite não faltou. Por quê? Porque não fora o homem quem disse foi Deus. E Deus não é homem para mentir, muito menos filho do homem para que se arrependa. Se ele disse que vai colocar algo especial nas tuas mãos, ainda nesse primeiro trimestre, creia que aquilo que ele prometeu chegará nas tuas mãos. Se coloque em pé. Aleluia. Bendito é o nome santo do Senhor. Quero fazer um desafio a você. Olha aqui para mim. Nós ainda temos 10 minutos. Quero fazer um desafio a você. Vamos começar hoje já. O que está pegando aí? Eu sei o que está pegando aqui. Eu sei o que eu preciso, eu sei o que eu vim buscar. Eu sei. Na
segunda canção, o Espírito Santo tratou comigo aqui nesta noite. Segunda canção que nós cantamos, o Espírito Santo tratou comigo. Eu sei o que eu vim buscar. E eu sei que eu vou levar, porque eu sei pela fé que eu recebi, em nome de Jesus. Mas eu pergunto, o que está pegando aí? O que você precisa? Que a farinha não acabe? Que o azeite não acabe? Se eu sou um homem de Deus, se eu sou um profeta do Senhor, eu vou dizer a você em alto e bom som, que a farinha da panela não vai acabar, o azeite da botija não vai faltar, porque o Deus que eu e você nós servimos é quem está dizendo isso para você. Agora a farinha e o azeite pode não ser alimento, pode ser um filho, pode ser uma filha, pode ser o esposo, a esposa, a empresa, os negócios, o trabalho, a área sentimental, a área emocional, a área psicológica, a área espiritual. A farinha e o azeite pode ser aquilo que está pegando aí. Então eu quero pedir que a evangelista Clarice venha à frente. Ela vai levantar um clamor por nós. Ela vai levantar esse clamor. E após o clamor da evangelista Clarice, a palavra estará com quem de direito para o encerramento. E não se esqueça, 18 de fevereiro, nós começaremos a grande campanha 7 quintas-feiras das causas impossíveis. E o culto está encerrado. Amém? Antes de ver esta promessa se cumprir na vida dele, se você tem promessa de Deus, você não vai descer à sepultura antes da promessa dele se cumprir, porque se Deus falou, ele está velando sobre a palavra dele para se cumprir. Então tira isso da sua cabeça, esta doença, este mal, este problema, esta situação, isso aí não é nada para Deus, é como um risco na água. E nesta noite Deus manda dizer a você: ei, 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 eu ainda sou Deus e sempre serei. Ei, eu estou aqui para agir, para atuar, para fazer, para operar sobre a sua vida. Você crê nisso? Palavra, receba uma palavra de Deus hoje para você. Se você tem uma palavra, se agarre nela e vai, porque quem garante a palavra é Cristo Jesus. Quem garante para mim e para você, a minha Bíblia, a sua Bíblia, fala assim que Ele vela pela palavra dEle, para que ela se cumpra na minha e na sua vida. Ei, talvez eu tô pegando para pessoas aqui que você tá numa peleja e Deus manda te dizer: e continua pelejando. Talvez você está em casa, você está numa peleja. Eu não sei que peleja que é a sua. Se é espiritual, se é material, se é conjugal, se é material, se é filiar. Eu não sei o que você está passando, mas Deus manda te dizer nessa noite: Ele está vendo a tua peleja. Minha, na sua, nas nossas vidas. É preciso que nós, na sua ótica, na sua visão, o que isso pode deflagrar, o que isso pode causar no seio da família. em nome do Senhor Jesus, querido Deus, eu estou pedindo, intercedendo e orando por esta casa, esta família, em nome de Jesus, e todos digam amém.